Apesar de, na sua origem, a palavra ansiedade nos remeter para um estádio de angústia, de ânsia, de aflição e de pouco à vontade, a ansiedade é uma emoção normal que todos sentimos. Ela faz parte do nosso sistema de alerta. Em inúmeras situações do nosso cotidiano é expectável a reação da ansiedade. Ela é benéfica porque, no fundo, ela ajuda-nos a manter o nosso estado de alerta, que é necessário para nos ajudar a avaliar as circunstâncias, a ver se há riscos, se há perigos e assim tomarmos decisões e, no fundo, ajudar-nos a ir em função daquilo que são os nossos objetivos. No entanto, há momentos em que esta ansiedade deixa de ser benéfica e torna-se patológica. Quando a ansiedade ocorre numa maior frequência, quando a sua intensidade é exacerbada e desproporcional ao que é expectável, ela ocorre na ausência de motivos reais e objetivos e, no fundo, ela vai alterar e ter uma interferência muito negativa no funcionamento habitual das pessoas, interferindo na sua qualidade de vida e no seu conforto emocional. Os efeitos e manifestações são essencialmente a dois níveis, a nível cognitivo e a nível físico-somático. A nível cognitivo, o que é que nós assistimos? A um conjunto de preocupações ruminatórias, quase obsessivas, em torno de uma preocupação, de um receio, que muitas vezes nós nem sequer conseguimos identificar claramente qual é o pensamento, apenas temos a noção ou a sensação de medo, de angústia, de percepção de falta de controle, de estar no limite. E estes pensamentos negativos, obviamente que despoletam sensações, emoções e um estado físico alterado. Provavelmente estas questões somáticas, alguns de vocês vão pensar, ok, sim, eu identifico claramente, sou eu e é ansiedade. Outros vão pensar, eu nunca imaginaria que isto é ansiedade, porque se calhar já convivemos com estes estados há tanto tempo que achamos que é um estado normal, mas que de facto não são. Portanto, é importante nós percebermos que estas somatizações não são normais e que são de facto, então, a ansiedade a falar. Vai desde coisas simples como dores de cabeças intensas, que temos o pesar na cabeça constante, taquicardia, roer as unhas, tensão muscular. E esta tensão muscular que pode-se sentir quer ao nível lombar, quer ao nível do pescoço, ombros, o estarmos com as mãos os punhos cerrados, franzir a testa, tensão maxilar, bruxismo, o estar constantemente a abanar com a perna e com o pé, até mesmo mexer, estar a fazer isto com os dedos, não conseguir estar quieto, a dificuldade de concentração, problemas ao nível do sono, nomeadamente o conseguir adormecer ou manter o sono, ou até conseguimos dormir, mas quando acordamos estamos cansados e esse cansaço também se verifica ao longo do dia. A taquicardia, as náuseas, a sensação de termos um nó na garganta que não conseguimos engolir, não conseguimos respirar, o ar não passa, a sensação de aperto no peito. Portanto, este são todo um conjunto de somatizações que, aliadas ao pensamento, nos provocam este desconforto e, pior do que isso, é que ocorrem em qualquer circunstância, mesmo quando não há um trigger que despolete esta reatividade. Portanto, podemos estar de férias, podemos estar sossegados ou junto de amigos e supostamente está tudo bem e começamos a ter isto. Portanto, no fundo, é como se fôssemos pilotos de um avião e em dias muito maus o nosso avião vai cheio. E cheio destes passageiros cognitivos e físicos, não é? Portanto, nós temos os primeiros lugares do avião estão repletos das preocupações e das nossas
frustrações e das nossas incertezas, dos nossos receios, portanto ocupam logo os primeiros lugares do avião, e depois temos as manifestações físicas ou somáticas, desde as dores de cabeça, a taquicardia, as insónias, a falta de concentração, a irritabilidade, até à sensação de extrema falta de controle, desrealização e despersonalização. E, portanto, nos dias muito maus, o avião vai cheio com estes passageiros todos, ruidosos. Nos dias melhores, o avião vai meio vazio. No fundo, se nós estivermos perante um perigo iminente, se eu estiver prestes a ter um acidente, o que é que acontece no meu corpo? A adrenalina sobe, dispara, não é? E eu fico com o coração, um ritmo cardíaco mais acelerado e até eventualmente começo a suar das mãos. Isto porque o meu sistema de alerta ativou e me prepara para o perigo. Noutras circunstâncias, o que acontece é o cérebro ativa e diz: há ali perigo. E nós preparamos-nos, em termos de estado de alerta, para esse perigo. Só que como não há uma explicação palpável, o que é que acontece? Gera em nós medo. E não há necessidade, mas como nós não sabemos, depois isto provoca outra coisa, que é outro medo. E portanto, a dada altura, nós estamos aqui a ter medo de ter medo. E isto depois é uma bola de neve. E no fundo é fundamental e nós percebemos que não são as circunstâncias que nos vão gerar ansiedade, mas sim a forma como as pensamos. São as atribuições de significados às situações que nos vão criar mais ou menos ansiedade. Portanto, quando eu olho para uma situação, se eu a interpretar como sendo um desafio, eu vou reagir de uma forma. Se eu interpretar a situação como sendo uma ameaça, ou que me vai provocar um dano, a minha reação claramente será outra. E, portanto, ficamos perante o ciclo da ansiedade. E este ciclo de ansiedade começa com a experiência, a situação que é percepcionada pelo indivíduo como sendo perigosa. O segundo momento é a necessidade de escapar àquela situação, portanto, uma reatividade de eventual fuga. E o terceiro momento deste ciclo é o alívio porque eu fugi, escapei-me. E apesar disto parecer bom, a única coisa que estamos a fazer é condicionar o nosso cérebro a sentir mais ansiedade cada vez que estivermos perante aquela situação ou de só pensar nessa situação. Portanto, também alteramos os nossos níveis de cortisol e de adrenalina. Habitualmente, o nosso estado reativo perante a ansiedade é a luta ou a fuga, o fight or flight. Portanto, ou reagimos, atacamos, fazemos alguma coisa, ou então fugimos. E a fuga pode ser através do evitamento, pode ser através do ficarmos paralisados e não conseguimos reagir todo, ou então a submissão. As causas da ansiedade são várias, são múltiplos fatores, desde os fatores genéticos, desde a química cerebral, que tem a ver com o tipo, a quantidade e o movimento dos químicos que operam no nosso cérebro, nomeadamente a serotonina e a noradrenalina, a personalidade. As pessoas com uma personalidade tipo A têm uma propensão maior a desenvolverem maiores níveis de ansiedade, e também, obviamente, a nossa educação e os eventos da nossa vida que, de alguma forma, nos mostram como é que habitualmente lidamos com o stress. É também muito importante percebermos que há a ansiedade de estado e a ansiedade de traço. A ansiedade de estado é uma reação episódica, transitória, situacional, e que apenas ocorre perante situações agudas ameaçadoras e que nos remete para sentimentos episódicos de tensão, de preocupação, de medo, de angústia, e aumenta a atividade do sistema nervoso simpático. A ansiedade de traço, por sua vez, é um modo habitual e consistente de reação.
provocando sentimentos de preocupação, de nervosismo, de angústia recorrentes, e em que o nosso sistema nervoso simpático está constantemente ativado, e mantém-se ao longo do tempo neste estado, e portanto e também reagimos mais para maiores números de situações que são percepcionadas como ameaçadoras. Não devemos também esquecer que hoje em dia, em termos sociais, temos outros fatores que no fundo ajudam a manter a nossa ansiedade, nomeadamente a exigência, o querermos fazer mais e melhor, que a competitividade que existe na nossa sociedade, no fundo, apura a nossa tendência para o perfeccionismo, para fazermos muito e mais, fazermos rápido e bem, e o espírito de sacrifício, e também que não podemos cometer erros, e que se eventualmente cometer erro, isso é percepcionado como sendo um insucesso, como se somos pessoas incapazes. Portanto, é fundamental que cada um de nós nos dê conta e que saibamos monitorizar qual é o nosso estado habitual de reação à ansiedade, que fatores é que despoletam a minha ansiedade e, portanto, no fundo, que situações é que eu percepciono como sendo mais exigentes do que aquilo que são as minhas respostas de coping, não é? Portanto, há este hiato entre a exigência e a minha capacidade de resposta, e isso é que é mais importante para podermos então aprender a gerir melhor esta ansiedade. Importa também perceber que há comorbilidades com a ansiedade, nomeadamente a depressão, outras perturbações de ansiedade, as perturbações do comportamento alimentar, o consumo e abuso de substâncias e também uma autoestima reduzida. É possível controlar a ansiedade, é possível conviver com ela de uma forma salutar, e sermos nós a tomar as rédeas e não ser ela a comandar-nos em nós. E basta nós pegarmos pela componente da neuroplasticidade do nosso cérebro. Se nós aprendermos e treinarmos o nosso cérebro a pensar de forma diferente, as reações químicas também serão diferentes, logo as nossas emoções e os nossos comportamentos serão também diferentes. E tal como os efeitos e manifestações da ansiedade que se pautam ao nível da cognição e das somatizações, a intervenção, as estratégias principais para lidar com a ansiedade também se centraliza quer ao nível cognitivo, quer ao nível mais fisiológico. Ao nível dos pensamentos, o que é importante nós fazermos é aprender a fazer um trabalho que se chama reestruturação cognitiva. Nós todos temos erros de pensamento. Estes erros de pensamento são naturais em todo o ser humano, mas há momentos em que estes erros de pensamento permanecem e tomam conta de nós. É importante nós sabermos quais são estes erros para depois percebermos que quanto mais erros destes nós fazemos, apenas estamos a aumentar a nossa ansiedade e baixar os nossos níveis de percepção de controlo e de autoconceito também. Portanto, esta impotência que nós sentimos. E, portanto, é fundamental nós adquirirmos este know-how de quais são os erros para depois os substituirmos por pensamentos automáticos mais adaptativos para nós. E, no fundo, eu uso sempre uma analogia com o campo de futebol. Se nós olharmos para um campo de futebol em que temos uma baliza de cada lado e temos um meio-campo, e é no meio-campo que nós partimos para o jogo. E, portanto, é no meio-campo que nós definimos
definimos um objetivo, seja ele qual for, em que esfera de vida for. E depois entramos em campo, no campo onde temos que marcar o golo, porque só podemos marcar numa das balizas. Há um campo que é proibido. Nós entramos no campo do jogo e o primeiro passo é elencar as tarefas todas que nós necessitamos para cumprir e atingir o nosso objetivo. E depois é jogar o jogo, que nada mais é do que implementar estas tarefas de forma a marcarmos o golo. Mas o que é que acontece? A meio do jogo, nós às vezes vamos dar um pulinho ao campo proibido. Este campo proibido tem areias movediças que nos sugam, que nos condicionam, que nos agarram e não nos permitem continuar com o nosso objetivo. E aqui neste campo o que é que nós temos? Temos o medo, o receio, as frustrações, as inseguranças todas, e quando nos apanham lá dizem-nos: Ana cá, olha, tu achas que vai ser possível fazer isto? E se não fores capaz? E se falhares? Não é? Isto acontece sempre. Provavelmente nunca vais conseguir ter sucesso nisto. E portanto, o que é que acontece? Nós ficamos aqui a olhar para isto e a procriar e a dar palco. E estes medos, estes receios que são deste tamanho tornam-se gigantescos. E o jogo está parado, do outro lado, não é? O jogo está parado e nós, com esta situação, o que é que resulta? São vários os cenários. Ou nós não voltamos para o jogo e, portanto, ficamos aqui paralisados e simplesmente a viver os nossos medos. Eventualmente até voltamos para o jogo e estamos tão desconcentrados e tão cansados e tão cheios de medo que, apesar de estarmos em jogo, não jogamos quase nada de jeito e, portanto, não marcamos o golo, e aí vamos confirmar que afinal o outro lado tinha toda a razão. Ou então até marcamos o golo, mas pode não ser um golo a Ronaldo. Se calhar é um golo feito por um jogador fraquinho, amador, como seria eu a fazê-lo. E portanto não será tão positivo e não diz do esforço e do empenho e das nossas capacidades. Ou então até conseguimos marcar um bom golo, mas estamos tão assoberbados com o nosso medo, com o nosso receio, que nem festejamos adequadamente. Estamos tão exaustos, mental, emocional e fisicamente. E portanto é fundamental nós percebermos quando, neste trabalho de reestruturação cognitiva, um dos passos é perceber em que lado do campo é que eu estou. E se eu dou conta que estou demasiado afundado no campo proibido, eu tenho que me voltar a focar no meu objetivo e jogar o jogo. Mas atenção, que até o nosso objetivo tem que ser revisto. Não existe nenhum objetivo que começa com eu tenho medo de, ou eu tenho receio de, e se qualquer coisa. Todo o objetivo é no sentido construtivo. Por outro lado, nós temos que intervir ao nível somático, ao nível de fisiológico. Já percebemos que, em termos dos efeitos fisiológicos, nós temos um ritmo cardíaco que é aumentado, o ritmo respiratório também se intensifica, a nossa transpiração aumenta e, portanto, o sangue vai maioritariamente para os músculos e não tanto para o sistema digestivo, e daí aquela sensação de borboletas no estômago e, portanto, a hiperventilação com aquela sensação que é depois responsável pelaquela sensação de tonturas e de formigueiro nas extremidades. É isto que vai acontecendo e, portanto, a nossa respiração ansiosa mostra que apenas há um desequilíbrio entre os níveis de oxigênio e de dióxido de carbono. Portanto, nós com a ansiedade temos mais oxigênio e, portanto, as tonturas, o formigueiro, os suores, etc. ocorrem e nós temos que regular isto. Através de estratégias de relaxamento, estratégias de respiração, como é a respiração diafragmática, que é uma estratégia muito útil, através de estratégias como o mindfulness, mas atenção que todas estas estratégias que eu referi funcionam para muitas pessoas, podem não funcionar para outras. Portanto, nós também temos que sempre ver o que é mais adequado para nós e tentarmos outras alternativas. Portanto, para nós complementarmos estas estratégias, quer de respiração ou de relaxamento,
ou para substituí-las caso elas não funcionam, nós também temos que trabalhar ao nível dos nossos estilos de vida. Eu costumo dizer que o melhor ansiolítico antidepressivo no mercado é o exercício físico e, portanto, o exercício físico acaba por nos ajudar a aliviar a tensão, a prevenir e a reduzir estes níveis todos de ansiedade e relaxar os músculos. Portanto, é muito completo e tem efeitos que são que se prolongam mais no tempo e, portanto, devemos focalizar muito nesta atividade física. No entanto, não devemos ir correr ou fazer qualquer atividade física e levar os nossos problemas connosco. A ideia é deixá-los no caixote de lixo. E, portanto, quando vamos fazer uma atividade física, como eu costumo dizer, procurem coisas amarelas, o que significa que o vosso foco de atenção tem que estar noutro estímulo e não nas preocupações, porque senão vocês acabam a vossa atividade e regressam cansados da atividade física e cansados do efeito que a preocupação vos provoca. Para além disso, também há técnicas de higiene do sono que são muito úteis para nós repararmos mais o sono. Quando o nosso sono é mais reparador, também temos maior tolerância à frustração e, portanto, todo um conjunto de situações torna-se otimizado para conseguirmos lidar com a ansiedade. E, por fim, algo que também é muito importante para nós lidarmos com a ansiedade é a gestão adequada do nosso tempo. E esta gestão é feita, sobretudo, termos a noção daquilo que é o equilíbrio entre a eficiência e a eficácia. Nós muitas vezes somos muito eficientes, nós sabemos como fazer as coisas, nós sabemos quais são os métodos, nós cumprimos os deveres todos, mas somos pouco eficazes e portanto, porque às vezes não fazemos o que é certo para de facto conseguirmos fazer as coisas certas para conseguirmos atingir os nossos objetivos e gerar alternativas e executar todo o processo e olhando para o processo de forma a conseguirmos otimizar o nosso fim. Por outro lado, nós também temos que perceber se estamos a priorizar aquilo que é importante e urgente e não estamos muito focalizados naquilo que não é tão importante e tão urgente e percebemos que estamos a desperdiçar o nosso tempo. Portanto, às vezes é no fundo distribuir as nossas atividades e as exigências que nós temos perante esta lógica de o que é que eu tenho que é urgente e importante, o que é que eu tenho que, apesar de não ser tão importante, mas é urgente que termine isto, e depois temos aquelas coisas que não são nada urgentes e não são nada importantes, e se calhar eu dou por mim a desperdiçar muito mais tempo ali, e então desfoco-me daquilo que é essencial e que depois é só um ciclo que me vai fazer acreditar que afinal eu não sou capaz, não fiz a coisa certa, etc. Neste plano de gestão de tempo, mais do que nós nos tornarmos escrava desse plano, nós devemos é que pô-lo a funcionar em nosso benefício, sermos nós a controlar o plano. E no fundo temos que estar sempre atentos a duas coisas. Primeiro, qual é o plano de trabalho, não é? O que é que eu pretendo, quais são as atividades necessárias e quais estão as prioridades, mas ao mesmo tempo também perceber para estas atividades quanto tempo é que eu realmente preciso, porque às vezes nós temos uma falsa percepção de controlo que depois nos leva a gerar muitas frustrações se não nos equilibrarmos de forma adequada. Por fim, o apoio social também é importante. Portanto, nós podemos estar com os amigos, com a família, pessoas de quem gostamos e em quem nós confiamos, para podermos falar sobre estas questões ou podemos desviar a nossa atenção, também é positivo. No entanto, tal como os exercícios de relaxamento ou de respiração, que podem não funcionar para muitas pessoas, as questões do suporte social, por vezes também, elas próprias podem estar a ser um fator de manutenção da nossa ansiedade. E, portanto, temos que sempre ver caso a caso. Se todas estas situações não funcionarem, é necessário repensar
e equacionar, procurar ajuda especializada, nomeadamente através de apoio psicológico e eventualmente também através de um apoio psiquiátrico, caso seja necessário recorrer a uma compensação farmacológica. Eu costumo dizer que nós temos que olhar para a ansiedade como se fossem ondas, e as ondas nós nos conseguimos parar, nós conseguimos aprender a surfar para lidar melhor com essas ondas, e é exatamente isso que nós temos que fazer com a ansiedade, é conhecê-la bem e perceber que nós podemos controlá-la, e se nós a dominarmos e a pôr-nos a falar baixinho e a respeitar as normas da nossa casa, quer dizer, a nossa cabeça, é possível de facto nós convivermos com ela e mantermos-la nos níveis que são essenciais e salutares para nós, para o nosso bem-estar, e prosseguirmos com os nossos objetivos. Obrigada.